Graça e paz, queridos. Hoje o pastor Áureo está em Belém, Belém do Pará, na primeira IPI de manhã, na segunda IPI à noite. O pastor Isaías está na IPI de São Manuel e o pastor Guto na IPI de Porto Feliz. Quero só dar uma satisfação para a igreja. Nós deixamos uma mensagem para trás sobre família e prometi que traria hoje, mas já entramos na série Emoções e no devido tempo eu trago então aquela palavra sobre família. Hoje eu quero trabalhar dentro dessa nova série a questão do medo, falar um pouquinho sobre o medo nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Vou fazer a leitura desse capítulo, no qual nós vamos basear a mensagem dessa noite. Diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis, derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, do rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lo retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais que todos os povos, não haverá entre ti
nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirá a seus deuses, pois isso te seria por ciladas. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderia desapossá-las? Delas não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos os quais temes. Além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, porque as feras do campo se não multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus as entregará e lhes infligirá grande confusão, até que sejam destruídas. Entregar-te-á também nas mãos os seus reis, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir-te até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Amém. O Espírito Santo traduza e coloque esse texto e essa palavra em nosso coração nesta noite, pela graça. Queridos, o medo tem tudo a ver com as nossas emoções. Uma definição mais científica a respeito do medo diz que ele é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de um eventual perigo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a vida de alguém faz com que o nosso cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Um exemplo disso é o aumento, por exemplo, do batimento cardíaco, a aceleração da respiração, a contração muscular e também aceleração do coração. São características físicas desencadeadas pelo medo. Porém, o medo também pode ser provocado por questões irracionais, questões que fogem da lógica. Quando, por exemplo, estão baseados em crenças ou lendas, o medo de fantasmas, por exemplo. Eu, às vezes, raramente, mas já fiquei até 10 horas, um dia fiquei até meia-noite aqui sozinho nesta igreja. O difícil foi sair lá do fundo e passar aqui por baixo. O vento, uma porta que bate, um barulhinho no canto, você fica, tem alguém aí.
são fantasmas. Na verdade não tem nada, são coisas irreais que surgem na nossa mente. E existem diferentes tipos de medo, níveis de medo. Pode ser uma ligeira ansiedade, um certo desconforto, mas pode ser também um pavor total, um apavoramento completo. E as respostas do nosso organismo, elas são dadas de acordo com o nível do nosso medo. Por isso, quando o medo passa a ser patológico, ou seja, quando ele afeta profundamente o indivíduo no âmbito físico, psicológico, social, os psicólogos podem diagnosticar isso como fobia. Fobia. E queridos, nós vivemos dias de muitas fobias. O medo é uma das piores emoções que o ser humano pode ter. O medo é algo terrível, porque o medo trava, o medo paralisa, imobiliza, ele atrapalha. O medo destrói, o medo definitivamente não vem de Deus. Aliás, a primeira referência bíblica a respeito do medo tem a ver com o afastamento de Deus. Quando o homem e a mulher pecaram, eles ficaram com vergonha e a Bíblia diz que ficaram com medo. E Deus chegou lá no paraíso: cadê vocês? Onde vocês estão? E eles disseram: nós fugimos porque ficamos com medo. O medo definitivamente não vem de Deus. E queridos, aqui o povo está prestes a entrar na terra prometida. O povo estava prestes a experimentar a promessa de Deus e ver se cumprir na vida deles. Uma grande vitória. Haviam caminhado cerca de 4 décadas no deserto, dando voltas. Eles estavam às portas de verem serem cumpridas as promessas que Deus havia feito lá no Egito. Eles estavam muito próximos de experimentar o melhor daquela terra, uma terra que emana leite e mel, uma terra fértil, uma terra que produzia uvas, que para carregar um cacho era preciso de 2 homens. São uvas de Israel que você está vendo aí. Lembram-se quando os espias entram na terra de Canaã e eles voltam trazendo um cacho de uva, 2 homens para carregar um cacho. Mas o povo estava com medo. E o medo poderia impedi-los de tomar posse da terra prometida. Queridos, isso não acontece conosco também? Quantas promessas Deus tem para nós? Dezenas, muitas. Mas chega num determinado momento que nós ficamos com medo, achando que não vai dar certo, achando que não conseguiremos, achando que Deus não vai cumprir, achando que Deus talvez não esteja contente conosco. E muito do nosso medo tem a ver com os nossos pensamentos. Nós ficamos matutando, ficamos pensando, ficamos se preocupando antecipadamente. A nossa cabeça viaja, o nosso pensamento vai pensando, vai matutando coisas ruins. E o medo se torna um muro, o qual nós não conseguimos transpor e não chegamos a tomar posse da bênção, daquilo que Deus tem para nós. Por isso o texto bíblico, no versículo 17, ele diz: não fiquem pensando assim, não fiquem matutando, não fiquem fantasiando, não fiquem ansiosos, não fiquem construindo fantasmas, monstros. Não fiquem pensando assim. Irmãos, muito do nosso sofrimento vem de pensamentos antecipados sobre o que pode
acontecer, não é? É. Nem aconteceu ainda e nós já sofremos através do nosso pensamento. Por isso que Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Você já está sofrendo o mal daquele dia, você vai pôr o mal do amanhã ainda sobre os seus ombros? O povo aqui se preparava para entrar, mas eles sabiam que havia um grande povo, numeroso, habitando aquela terra, e eles estavam com medo. O medo realmente é uma tragédia. Quantas vezes nós achamos que a situação é maior do que nós permitimos, pela falta de fé, que o problema se agigante diante de nós, que ele cresça, e ficamos pensando como o povo de Israel, eles são mais numerosos do que nós. Entramos numa fobia, entramos num círculo vicioso que não conseguimos romper, numa depressão. E essas emoções negativas impedem que nós toquemos a nossa vida para frente, nos impede de vencer, de alcançar os nossos objetivos. Então, nesta noite, Deus está nos dizendo, mais uma vez, a mesma palavra: não tenham medo deles. Está no versículo 18. Não temais, não temas, não tenham medo. Deus se compromete em nos ajudar, Deus está conosco, por isso Ele diz, não temas. É necessário então tomar posse, crer nesta palavra. No versículo 18 e 19, dá uma olhada aí, Deus remete o povo à sua memória. Lembrar-te-ás, diz o texto. Deus está dizendo ao povo, lembrem-se do que eu fiz lá no Egito, lembre-se do que eu fiz com Faraó, com os egípcios. Lembrem-se das pragas que eu enviei, dos milagres e das coisas espantosas que eu fiz. Não esqueçam do meu grande poder. Queridos, uma arma para nós vencermos o medo é olhar no retrovisor da história. Olhar para trás. Olhe para as tuas experiências com Deus. Olhe para a tua vida. Veja o quanto Deus já lhe fez. Quantas bênçãos maravilhosas você já recebeu das mãos de Deus. Quantos milagres Deus já operou na sua vida. Quantos livramentos. As situações estão aí à nossa volta, a crise, a instabilidade social, política, econômica. O medo pode nos rodear, mas Deus está nos dizendo nesta noite que Ele sempre foi fiel. Aleluia. E a sua fidelidade é grande, e nós precisamos confiar nisso. Para vencermos o medo, então, é necessário olhar para as nossas próprias experiências. Ora, se Deus agiu conosco e nos livrou 1, 2, 3, 4, muitas vezes, por que Deus não nos livrará agora? Será que Deus vai falhar? Não, Deus não age assim. Deus não é um menino, Deus não é infantil, Deus não está sujeito ao mau humor, Deus não tem uma palavra dúbia, diversa, dupla. O sim de Deus é sim, e o não é não. Ele diz, Ele cumpre, Ele sabe o que quer. Ele é fiel ontem e Ele será fiel hoje. Por que nós ficamos preocupados? Por que você nesta noite está preocupado?
história está a teu favor, ou não está? Quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós conhecemos mais ou menos as pessoas. E você sabe que certas pessoas, pela maneira que ela agiu um dia lá, depois numa outra situação, depois numa outra situação, você sabe o perfil da pessoa. Você sabe o que ela vai fazer, qual a resposta que ela vai dar. Nós passamos a confiar pela estabilidade daquela pessoa, por a postura reta, fiel daquela pessoa. Com Deus é a mesma coisa. A história está a nosso favor. Você que é pai, você que é mãe, você tem a alegria de ajudar o seu filho, não tem? E você vai deixar de ajudá-lo? Por que Deus deixaria, se Ele é mais fiel do que nós? No versículo 21, a Bíblia diz, talvez a minha tradução aqui esteja diferente: não tenham medo deles. Deixa eu pôr aqui. Pois com vocês está o Senhor nosso Deus, o Deus que é forte e que causa medo. O povo estava temeroso de entrar na terra, mas Deus precisava lembrá-lo de que Ele continuava com eles. O mesmo Deus que estivera com eles no Egito e na caminhada pelo deserto, agora permanecia com o povo. Queridos, vençam o medo, porque Deus está perto. Vença o teu medo, porque Deus está contigo. Deus está contigo hoje, aqui, agora. Ele não é um Deus estático, Ele não é um Deus fixo, Ele não está preso a uma imagem, a um poste, Ele não está preso nessas paredes. Não posso falar que são 4, porque são várias. São várias paredes aqui. Ele não está preso nesse ambiente. Quando você pisar fora desse templo, Deus está com você. Os deuses dos povos antigos, que não eram israelitas, eles estavam na imagem, estavam no poste, eles estavam na pedra. Javé não. Javé caminhava com o povo. Deus é espírito. Deus não é um Deus fixo, estático. Muito pelo contrário, Ele é um Deus que está perto. Gosto muito do Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ele está perto, Ele vê, Ele conhece, Ele está atento, Ele nos ouve. E se existem grandes verdades na Bíblia, dentre tantas que são escancaradas na palavra de Deus, esta é uma delas. Deus está perto, Deus está contigo, Deus está conosco. Queridos, Deus nos fez parecidos com Ele. A Bíblia diz a sua imagem e semelhança. Ele nos fez assim. Sabe por que Ele fez você parecido com Ele? Por um simples fato, para você relacionar-se com Ele. Como que Deus vai relacionar-se com você se Ele está longe? Não, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele fala contigo, está falando agora. Por isso Ele caminha conosco. Eu quero dizer que se você está aqui nesta noite, amém. Aqui é um ambiente propício para nós sentirmos a presença de Deus. Com certeza, aqui é uma casa de oração. Deus habita no meio dos louvores. Quero desafiar você nesta noite. Não sei o que você enfrenta, mas sabe aquela agulhinha que te aflige? Está ali, cutucando, ferindo você. Quero desafiar você hoje, colocar diante de Deus. Deus está aqui, amém? Deus está perto, Ele fala, Ele toca
Ele nos fortalece nessa noite, amados. Ele sabe exatamente quais são os nossos problemas. Ele sabe exatamente quais são as tuas, as minhas preocupações. E a palavra de Deus nessa noite é: não temas, eu caminho com você. Eu estou aqui, eu estou perto. Eu citei no início da minha fala que uma das coisas que causa o afastamento de Deus foi o pecado que causou o afastamento de Deus. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais inseguros nos tornamos. Como uma criança que sente medo longe do pai ou da mãe, mas quando ela está próxima, ela sente-se segura. Eu tenho essa experiência porque eu tenho 2 filhas, a minha esposa já viajou, eu fiquei com uma, ela levou a outra, e ambas ficaram bem, porque estava perto do pai ou estava perto da mãe. E Deus nesta noite, Ele está lhe dando a chance de você se aproximar mais dEle, para encontrar confiança. Quero dizer que por meio de Cristo, você tem um livre acesso a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nesta noite eu quero, como já foi falado também pela manhã, creia em Jesus, cultive uma vida com Jesus, seja discípulo de Cristo, conheça Cristo, ame a Cristo, conheça o Evangelho, que é a vida de Jesus. Quanto mais próximos de Deus, menos medo nós teremos. Quanto mais longe de Deus, mais o gigante nos assombra. Quanto mais perto, menos ele nos assombra. O ditado é verdadeiro quando diz: não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Ele governa cada detalhe do universo. Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Uma informação completamente inútil, irrelevante. Mas Deus sabe, quanto mais da luta que você está enfrentando. E para fechar, queridos, Deus nos traz mais uma palavra encorajadora agora quanto ao futuro. No versículo 22. Pouco a pouco eu irei expulsando os povos que vocês enfrentarem. Aqui, os povos da terra de Canaã, da região da Mesopotâmia ali, representavam o problema para o povo de Deus. Eles sabiam que chegando aquela numerosa caravana, o povo que já estava lá usufruindo da terra, não ia aceitar assim tranquilamente. Mas Deus prometeu que pouco a pouco Ele iria expulsando aqueles povos daquele território. Deus não somente caminha conosco, mas preste atenção também no que Ele faz. Deus antecipa-se. Deus antecipa-se. Deus vai à frente. E esta promessa Ele traz para cada um de nós nesta noite. Pouco a pouco Deus irá limpando, derrubando, destruindo os muros, os gigantes, os problemas que se levantam contra você. Deus vai à frente, é uma promessa. Ele irá adiante, Ele lutará, Ele pelejará por você. Tenha essa certeza. O nosso Deus é um Deus que se antecipa, nada pega Deus de surpresa, Ele sabe todas as coisas. É uma promessa. O Salmo 121 diz que Deus não dorme. O Salmo 127, se não me engano, diz que
Deus nos dá enquanto nós dormimos. Ele vê, Ele enxerga, Ele pode todas as coisas, Ele sabe o que vem lá na frente. Eu estou escrevendo um livro sobre sofrimento. Espero lançá-lo antes do mês de novembro, fazer minha propaganda. E esse livro sobre sofrimento, o primeiro capítulo que eu já escrevi é sobre a soberania de Deus. Nós não podemos falar sobre sofrimento sem ter uma perspectiva clara da soberania de Deus. O Deus da Bíblia, o Deus que nós cremos, é um Deus soberano. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele vê tudo e Ele está em todo lugar. E nós sabemos que Ele nos ama e Ele vai à frente. Deus está trabalhando, queridos. Deus é o Deus Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quando Abraão estava caminhando lá para o Monte Moriá, e Deus havia pedido para ele sacrificar o seu filho, filho que ele teve na velhice, que ele achou que jamais teria, o único. O menino no meio do caminho pergunta ao pai, Isaque: pai, e o animal, pai? Quem que o senhor vai imolar, sacrificar? Ele disse: Jeová Jireh, Deus proverá. Deus proverá, meu filho. José, filho de Jacó, vendido para ser escravo no Egito, uma vida reta diante de Deus, mas uma vida com muitos percalços, muita injustiça que cometeram contra ele. Lá no final da história, em Gênesis capítulo 50, no versículo 20, ele, muito consciente da soberania de Deus, ele disse: é verdade, falou para os seus irmãos, é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo: salvar muita gente. Nós não podemos ter dúvidas quanto ao nosso futuro, queridos. Deus não nos desampara, Ele jamais nos abandonará. E Ele vai à frente, Ele vai à nossa frente, desimpedindo os nossos caminhos. Quantos relatos nós temos aqui aos domingos de manhã, os irmãos que vêm à frente para testemunhar: olha, foi sem querer, foi por acaso, eu descobri um diagnóstico, eu fui fazer uma outra coisa, de repente o médico falou que eu estava com esta coisa, e eu fui livre porque eu descobri agora. Deus vai à frente, Deus vai à frente, aleluia. E concluindo, não temas, não temas, não tenha medo daquilo que você está passando. A fidelidade de Deus é a tua certeza. A fidelidade de Deus é a certeza que temos que Ele nos abençoará. A presença de Deus é a certeza de que esta provação que você ou que eu estou enfrentando será vencida, porque a presença, Ele está conosco, Ele caminha conosco. E a promessa de Deus é a tua confiança quanto ao futuro, ao que virá pela frente. Pouco a pouco se levantarão oposições, novos problemas, novos diagnósticos, mas Deus caminha à nossa frente. Aleluia. O versículo 6, 7 e 8, talvez tenha passado desapercebido na leitura, mas olha só que texto magnífico. Diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição. Estou pegando uma outra tradução agora. Nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo,
pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Queridos, nós somos o povo de Deus, nós somos os seus escolhidos, nós somos os seus amados. E o capítulo 7 desse livro, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, Deus faz sérias advertências contra a desobediência. Você acompanhou a leitura. Mas na segunda parte, ele promulga muitas bênçãos advindas da obediência. Por isso a exortação da palavra ao teu coração nesta noite é: esteja atento à vontade de Deus, esteja atento à palavra de Deus, consagre a sua vida ao Senhor. Tu és povo santo, tu és um povo que foi separado do pecado, tu és um povo que foi separado do mundo, tu és um povo que foi separado para me servir, para ser meu, para honrar e glorificar o meu nome. Não se misture, não se enrosque nos pecados, não se enrosque nessa cultura maligna do nosso tempo. É isso que Deus está dizendo. Consagre-se ao Senhor. Há muitas bênçãos da nossa consagração. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Os nossos medos serão vencidos à medida que nos aproximamos de Deus, à medida que nós vivemos perto dEle. Eu posso te garantir nesta noite, quanto mais você amá-lo, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você encher-se dEle, mais os seus medos se tornarão menores. Sabe o que falta muito em nossos dias? Segurança espiritual. E segurança espiritual tem a ver com aquela segurança interior, aquela paz, que o dinheiro e a posição social não dá. Não dá. Segurança espiritual é saber para onde você está caminhando, qual será o teu fim, onde você passará a eternidade. É saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É saber que a nossa vida está nas mãos de Cristo, das mãos de Cristo ninguém pode nos arrebatar. Isso é segurança. E o mundo não tem, só os cristãos que têm, aqueles que creem na palavra. Então abra seu coração nesta noite. Eu não sei a que distância você está de Deus, se você está se sentindo muito no colo de Deus nesta noite, pode ser, espero. Se você está cheio de Deus, ou se você está distante de Deus, eu quero dizer uma coisa muito clara, né, como pastor: se for os teus pecados que estejam separando você de Deus, querido, não tenha dúvida, escolha Deus. Arrependa-se, confesse os teus pecados. Não existe reconciliação com Deus com o pecado misturado. Se é frieza espiritual, o que nós temos visto na igreja hoje, não importa a denominação, hoje Deus te chama para renovar a sua fé. Consagre a sua vida aos pés do Senhor, consagre-se ao Senhor, entregue-se a Ele. E aproveite e deixe toda a sua demanda, todos os seus medos, todas as tuas impossibilidades, todas as suas preocupações diante dEle. Esta é a palavra de Deus para você nesta noite. Você recebe? Amém? Que Deus te abençoe. Amém.